Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Começar esse vídeo mostrando pra vocês algumas lapiseiras novas que eu adquiri nesse tempo. Uma eu ganhei e a outra eu comprei. E eu tentei começar, desenhando com essa daí, mas eu não curti muito não. Parecia que se eu botasse mais um pouquinho de força eu ia quebrar ela. Então, na metade do vídeo aí depois vai acabar mudando a caneta, mas tudo bem. No desenho de hoje, eu resolvi fazer um desenho de uma alceminha, já que faz muito tempo que eu não desenho ela, assim... Pelo menos acho que eu nunca desenhei ela aqui no canal, né? Mas tudo bem. Eu resolvi fazer alguns doodles, assim, alguns mais detalhados que outros, só pra eu ter um norte, porque eu ainda não tenho muito um design dela definido, eu ainda tô bem infeliz, sabe? Muito incerto ainda, até como eu vou fazer o rosto dela, então tá tudo bem incerto. Ficamos 2 semaninhas aí sem vídeo no canal, eu tirei esse tempinho assim pra dar uma descansada. Semana passada eu até cheguei a postar um vídeo no short, né, então se você não viu, vai lá ver, né, e já falando agora, né, meio que no começo do vídeo assim, essa semana vamos ter 2 vídeos, então tá saindo um vídeo hoje, na terça-feira, também vai estar saindo um outro vídeo na sexta-feira, né? Para poder suprir um pouco aí dessas 2 semaninhas que eu fiquei sem fazer vídeo. Agora, voltando pro desenho, eu vi alguns modelos, assim, eu ainda não decidi como que eu quero o cabelo dela, então, de fato, vai ser tudo um teste aí, eu nunca desenhei nada dessas coisas que estão aí. Então... acho que a única coisa que eu mantive foi a paleta de cores, né, que é roxo e verde, mas esses desenhos aí eu não vou estar pintando, de fato é só um doodles mesmo. Eu escolhi esse cabelo, aí a roupa tava meio indecisa, porque eu tinha pré-selecionado uma outra roupa, mas acabou que eu acabei mudando ali. Nesses tempos, assim, eu acho que um vídeo ou uma foto de um All-Star com salto, e acho que eu nunca tinha visto esse All-Star, então meio que explodiu assim minha cabeça quando eu vi, por sinal eu queria muito, né, vou estar indo atrás aí, em algum momento eu vou tô emanando pro universo pra, né, eu ter um, e eu resolvi colocar no design dela, eu achei que ia ficar bem legal, então eu só, né, fiz esse desenho assim pra poder pegar meio que o feeling do desenho, mas aí... eu achei que ficou bem mais ou menos, assim, eu não sei desenhar pé, não sei desenhar sapato, muito menos sei desenhar roupa, né? Eu só faço minhas gambiarra ali que no final das contas acaba dando certo. Esse desenho agora, de fato, que, né, eu vou pintar e essas coisas assim, eu não tinha literalmente ideia de nada do que eu ia fazer, então... a princípio eu ia fazer uma pose mais normalzinha e talvez mais de uma, só que olhando no Pinterest acabou aparecendo esta pose pra mim. E que eu olhei e falei, é ela, vai ser ela. Assim, faz um tempinho que eu não desenhava, sabe, o corpo inteiro. Ainda mais assim, em perspectiva. Eu acho que no começo do mês, ou final do mês passado, tava desenhando bastante, várias poses assim, em perspectiva. Eu meio que tô gostando de fazer isso, sabe, me desafiar assim. Então, nossa senhora, eu usei muita borracha nesse desenho. Muito, assim, eu não fazia ideia de como fazer e fui só seguir na minha cabeça, sem muito me preocupar com a anatomia ou coisa do tipo, né? Então, mas no final das contas acho que eu consegui enrolar bem. Esse rosto dela eu ainda tô meio incerta se eu gostei ou não, sabe? Mas eu acho que foi um dos melhores que eu fiz, talvez, devido à pose e tal, pelo que eu tinha entendido. Eu gostei bastante no final, assim, ficou bem dinâmica, eu tenho gostado bastante de fazer poses dinâmicas, né, então, acho que no final das contas acabou entregando o que eu queria. Eu gostei muito das pernas, eu acho que as pernas eu consegui fazer bem, sabe, semelhante à foto. Eu não vou ter a foto de referência pra mostrar, né, pra vocês terem, sabe, uma noção visual do que eu tava vendo. Mas foi isso aí, gente. Acho que ficou bem semelhante, assim, à referência. Depois que eu comecei a detalhar mais o corpo, né? Eu senti que a cabeça, ela encaixou melhor.
Antes eu tava achando muito esquisito. Muito mesmo, sabe? Meus osseis, assim, eu não tenho trabalhado muito neles, né? Assim, falar a verdade, eu tenho estado com muita preguiça, né? De trabalhar o design, história, essas coisas, né? Então, a única coisa nela, né? Na Charlotte, que é essa personagem, que eu sempre tenho em mente é que o rosto dela tem que ser mais longo e mais afinado. O nariz também. Só que eu ainda dou uma penada, às vezes fica muito grande, mais do que eu gostaria, né? Mas eu acho que nesse desenho eu consegui deixar o rosto dela pelo menos mais alongado. Acho que dá para, né, dar essa impressão, assim, talvez. O nariz eu acho que ficou um pouquinho grande, mas tá tudo bem. No final ficou simplesmente incrível. Eu também queria agradecer a vocês a repercussão do último vídeo, né? E o apoio e os novos inscritos que chegaram, né? Sejam muito bem-vindos, entendeu? Aqui a gente sempre tenta, né? Tá tendo muita arte, mas às vezes não dá, né? Mas tudo bem. E normalmente temos vídeo toda semana, normalmente dia de sexta, meio-dia ali mais ou menos. Mas não é nada assim muito do certo. Mas vídeo toda semana tem. Essa semana em especial, né, vai estar tendo 2, como eu falei. Mas aí talvez seja uma coisa que eu adote, de fato, tipo, rotinamente, mas tem que ver certinho e tal, porque, né, tem outras coisas também pra fazer, então às vezes não encaixa os dias ou os horários, né. Eu gostei muito desse cabelo que eu fiz nela, sabe? De fato, assim, acho que foi um dos melhores que eu fiz nela. Eu sempre quis que ela tivesse o cabelo cacheado, sabe? Que não fosse aquela coisa meio padrão, né? De cabelo liso. Por mais que, tipo, o seu personagem, né? Ele não precisa ter uma coisa meio que padrão, né? Você pode literalmente desenhar ele do jeito que você quiser. Então, eu me permito bastante, só que até demais, né? Porque ela não tem, sabe? Talvez eu possa dizer que o cabelo natural dela é cacheado ou crespo. É entre esses dois aí. Mas que na maioria dos desenhos que eu tenho dela, ela tá com o cabelo liso ou com o cabelo nas tranças. Então, talvez no contexto geral isso não fique muito legal, né? Mas tudo bem. Mas enfim, vocês vão ver a evolução dela comigo, né? Porque até eu tô ansiosa pra quando ela estiver mais evoluída, né? E voltando agora a falar do desenho de novo, né? Que me perdi de novo. Eu gostei bastante dessa roupa que eu coloquei. O corset era uma coisa ali que eu vi que era certa de eu colocar. Mas essa jaqueta atrás e, tipo, a calça que não tem... Parece que não tem calça, mas é tipo uma calça leg, né? Foi muito ali em cima da hora. Mesmo olhando a referência que era diferente, eu não achei que ia, sabe? Eu também não queria muito fazer a questão, né, da física, da anatomia da saia, que talvez eu ia botar, ou short. Então eu pensei comigo mesmo, por que eu não boto uma calça leg nela? E foi a melhor decisão que eu fiz, porque ficou incrível. E fazia... Eu acho que eu nunca tinha desenhado calça leg. Parando pra pensar aqui agora. Entendeu? Então foi assim, eu achei bem legal. Ficou uma coisa bem meio rock, né? Assim, quando eu criei ela, eu tinha em base que o estilo que ela, né, meio que seguiria era anos 2000, né? Aquela vibe toda. Eu não sei se isso tá anos 2000, não faço nem ideia de que estilo é esse que eu fiz, né? Eu sei que ficou lindo, incrível, maravilhoso, eu adorei. Agora, falando dessa caneta que eu estou usando na Line Art, ela tem escrito nela que é, né, a prova de água, eu acho. Pelo menos tá escrito Dry Safe. Então, tipo, sabe? A prova de água, né? Pode usar água que não tem problema. Só que toda vez que eu uso o marcador nela, dá problema, né? Tipo, na parte do olho ali, ficou bem meio... Ficou esverdeado, pra falar a verdade. Mas, tipo, não foi nada que atrapalhou no desenho, porque eu consegui me virar bem. Entendeu? E como a gente pode estar vendo, eu pintei esse desenho com marcadores. Que, por sinal... Faz muito tempo que eu não pintava, tipo, um desenho inteiro, sabe? Completo só com marcadores. Eu ultimamente tenho usado bastante aquarela. Por sinal,
tô bem ansiosa pra trazer um vídeo aqui, né, pra vocês, pintando com aquarela. Que assim... eu me encontrei um pouquinho, sabe? Mais um material que eu tenho que eu estou começando a usufruir, né? Porque eu tenho bastante material aqui parado e que eu morro de preguiça de usar e acabo não usando. Mas a aquarela, assim, eu encontrei um novo jeito de usar ela que pra mim ficou muito mais fácil. De, tipo, usar com menos água possível, né? Um vídeo de... quando eu trazer vídeo com aquarela bonitinho, eu vou, sabe, falar mais sobre isso. Mas enfim, voltando pro desenho. Agora eu tô fazendo as sombras, assim... eu ainda não descobri um jeito que eu gosto, sabe, de pintar com marcadores. Eu também tava pintando esses tempos com marcadores acrílicos. Por sinal, talvez semana que vem, provavelmente, vai ter um videozinho aqui testando um materialzinho novo que tá famoso aí. Eu tô muito ansiosa pra esse negócio, muito mesmo. Eu acho que vai chegar até que rápido, sabe? Eu pedi acho que semana passada ou retrasada, não faço ideia. E já vai chegar talvez essa semana. Estou cruzando os dedos, amém. Mas enfim, voltando aqui. Mas eu gostei bastante de como eu pintei, sabe? As sombras ficaram bem legais. Acho que a única coisa que às vezes me estressa um pouco é essa questão do blush, sabe? Eu quero botar um rosadinho, só que eu não quero botar de lápis. E sempre fica muito marcado, esquisito. Mas o último desenho que eu fiz com marcadores, eu fiz o blush de um jeito assim que ele ficou marcado e esquisito. Mas ele ficou tão bonito. Por sinal, tá lá no meu Instagram, a fotinha. É uma versão minha, né, em desenho lá que eu fiz. E o blush ficou tão esquisitamente bonito que eu tentei replicar aí. E eu acho que até que funcionou, porque assim, o rosto dela, sabe, tá um esquisito bonito. Pelo menos ao meu olhar, né? Eu achei ele um pouquinho esquisito, principalmente essa parte embaixo do olho que, né, borrou e ficou tudo esquisito. Mas eu gostei, sabe, ficou... eu gostei dessa pintura mais marcada, sabe? Foi uma coisa bem, tipo assim, eu tava com muito, muito medo enquanto eu tava pintando esse desenho. E também nesse dia eu tava um pouquinho cansada, assim, então, na verdade, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, entendeu? Eu só simplesmente estava pintando, desenhando ali, seguindo, e eu tava ouvindo música. Então, assim, eu tava na minha vibe ali da minha música e pintava e cantava, entendeu? Só tava seguindo o feeling, aproveitando o momento. Agora, uma coisa que eu tentei fazer que eu não sei se foi muito bem executada. O casaco e a calça, eu queria que fosse, tipo, que tivesse algum tipo de efeito de couro, né? Mas eu sei fazer efeito de couro? Não. Eu tinha feito alguma vez antes? Também não. Então, assim, eu fiz o que tava na minha cabeça. Era o quê? Pontos mais escuros e alguns pontos claros que daí dá aquela impressão de couro. Agora, se ficou com a impressão de cor, aí vocês me dizem se ficou ou não, porque eu gostei do jeito que ficou, isso que importa. Mas não sei se, né, concluiu aquela ideia que eu queria. E eu gostei muito, sabe, esse tom meio preto, com esverdeado. Talvez o que eu podia ter feito diferente, eu acho que era usar menos verde, né? Porque a ideia do verde é que ele fosse só, sabe, uma luz, e não que ele fosse né, a jaqueta inteira, mas acabou que foi a jaqueta inteira, a calça inteira. Isso que eu tô pensando agora era pra ser tipo um corset, né? Eu também não sei se eu entreguei, mas acho que eu gostei do resultado, sabe? Achei que as sombras ficaram talvez um pouquinho erradas, mas eu gostei, sabe? Entendeu? Aí, tipo, como eu fiz aí na calça agora, acho que era o certo que eu tinha que ter feito na jaqueta, que eu acho que eu não fiz direito, sabe? Pra dar essa ideia de que é um esverdeado, só que também é preto, sabe? Mas no fim, eu acho que eu arrasei na pintura desse desenho, sabe? Eu simplesmente só fui, entendeu? Só fui. A bota eu não fazia ideia de como eu pintava, se eu pintava de verde também, ou se eu pintava só de roxo. Eu acabei pintando tudo de roxo, mas eu não acho que eu gostei muito. Tipo, faltou eu pegar, sabe, uma referenciazinha de bota roxa, talvez, pra fazer um designzinho melhor.
Mas é aquilo, gente, eu não desenho sapato, não sei desenhar sapato, não sei desenhar pé, entendeu? Normalmente eu faço só o que seria uma ideia de um Vans no pé. E fica por isso mesmo, eu nem ligo nem nada. Mas eu acho que no final, no conjunto todo, acabou combinando bastante até. E eu tô simplesmente apaixonada nessa pele. Sabe, tipo, quando você tá fazendo, você tem aquele sentimento de repúdio, né? Pelo o que você tá fazendo. Só que aí depois de um tempo afastado do desenho, aí você vai olhar de novo, aí você começa a olhar com carinho, né? Você começa a olhar com outros olhos de fato. E eu acho que ficou legal, assim, ficou bem diferente das outras vezes que eu desenhei ela, né? Mas eu acho que foi um diferente bom dessa vez. Foi assim, mostrou um pouco mais da minha evolução, sabe? Não só na questão, né, da parte do sketch, mas também na parte da pintura. Eu provavelmente vou pintar de novo desse jeito. Acho difícil, mas tudo bem, né? Então, gente, a gente tá chegando perto do final do vídeo, né? Eu agora tô dando os toques com acrílica. Eu não sei porque que eu inventei de fazer isto, porque eu quase estraguei o desenho, sabe? Porque eu ainda não sei mexer com esse negócio de acrílica direito e inventei moda, mas consegui consertar, né? Então, o desenho tá quase pronto. Eu agora, provavelmente, que eu me lembro, eu acho, vou só fazer uns desenhos no fundo, fazer uma flor, vou fazer até uns desenhos completamente aleatórios, que eu também tenho gostado de fazer isso. E o vídeo meio que vai acabar. E foi isso. Um videozinho bem rapidinho. Só, né, pra compensar essas 2 semanas que eu fiquei, né, sem vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir, o seu comentário, que é muito importante. Se você não é inscrito, pelo amor de Deus, né? Vamos inscrever, né? Vamos tá, né, ajudando, né? Aquelas coisas. Então, gente, acho que foi isso. Muito obrigada de novo por todo o apoio que tem tido no canal, entendeu? Eu pretendo trazer mais vídeos, não só aqui, como também nos shorts, lá no Instagram, no meu Instagram e tudo isso aí. Me segue lá, entendeu? Eu acho que eu só mudei do TikTok, mas enfim, eu vou deixar tudo aqui na descrição também, se eu não botar aqui no vídeo. Eu acho que foi isso, gente. Muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!